Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer um dos maiores lançamentos do ano, se não a maior caixa com certeza, Fireteam Zero, olha o tamanho da criança. Está chegando no Brasil agora pela Milpa.br e foi um jogo muito bem sucedido em campanha de Kickstarter. A ideia é que durante a Primeira Guerra Mundial, 1914, estranhas criaturas começaram a aparecer nos campos de batalha. Uma delas foi avistada com partes humanas de soldados aliados e do eixo. Essas criaturas, elas crescem exponencialmente, então um pequeno e seleto time de especialistas, nós, Fireteam Zero, fomos selecionados para tentar detê-las antes que elas dominem toda a humanidade. Eu fiz aqui para vocês, então, um gameplay completo, passo a passo. Dividi esse jogo em 3 vídeos. Eu vou mostrar então para vocês como que funcionam as regras e eu simulei para 2 jogadores, ok? E logo depois, no final, eu venho com as minhas considerações finais sobre Fireteam Zero. 9 de julho, 15h30. O tenente Marcus Steinberg retornou à nossa base após seu planador Horsa não alcançar seu objetivo, a ponte do Grande Rio, que atravessa o rio Anapo, na Itália. Segundo o tenente, 11 homens sobreviveram ao acidente, mas logo em seguida foram mortos por combatentes desconhecidos, antes do resgate chegar. Quando encontrado, o tenente Steinberg portava a carcaça de um animal, que ele afirma ser o responsável pela morte de 10 soldados armados e preparados. A Divisão Zero interceptou o relatório e obteve a carcaça para estudos. Revelaram várias deformidades, das quais acreditam indicar a presença de um ativo e agressivo artefato sobrenatural. Um reconhecimento aéreo determinou que a provável localização do artefato é a aldeia de Veluca, próximo à ponte. Fireteam Zero deve localizar e neutralizar o artefato antes que ele contamine a região. Boa sorte! Então galera, vamos jogar Fireteam Zero. Vamos aprender então aqui na primeira missão, na primeira operação. Tá? Vou mostrar um pouco do jogo para vocês. Essa aqui é a capa da caixa, ok? E essa primeira aventura a gente vai jogar, chama-se The Typhon's Children. Operação Typhon's Children. E toda a operação ela é dividida em várias missões, em atos. A gente primeiro tem o primeiro ato, que é a primeira missão para atravessar o rio. Tem um setup, que vou mostrar para vocês daqui a pouco. O mapa específico que a gente está vendo aqui na nossa frente. E depois a gente vai para o segundo ato. O segundo ato, que seria o reconhecimento da vila, o novo mapa, novos monstros, novo setup. E aí depois o final da missão, da operação, na terceira fase da missão, que é The Mine Assault. Temos aqui também uma mina, ok? E o jogo vai ficando cada vez mais complexo e mais difícil. Os monstros vão surgindo, inclusive vão surgindo não só os monstros de elite, mas também os bosses, que são essas criaturas aqui, tá? Que vocês estão vendo que ela, olha só, essas miniaturas maiores aqui são mais difíceis de enfrentar, tá? E aí normalmente enfrenta elas no final de alguma operação dessas. Tem mais uma aqui, deixa eu mostrar para vocês o elemental. Olha que ótimo. Normalmente as miniaturas têm um acabamento, né? Os detalhes aqui da caveira, olha só que legal. Bom, né? Bom, e ainda tem as outras miniaturas menores também no jogo. Deixa eu mostrar para vocês, aliás, aqui, de uma forma melhor. Tem um monte de miniatura aqui na cartela. Tá? Um monte de miniatura aqui. Tá? Dos monstros, das criaturas que a gente vai enfrentar. Inclusive, nessa aventura que a gente está jogando, já temos aqui esse Corpse Human, que é um monstro montado com vários cadáveres humanos. Tá, esse aqui a gente vai enfrentar já nessa aventura. E depois tem diversos outros em aventuras futuras. Tá, nós vamos enfrentar esse aqui também, que são criaturas. Corpos de criaturas também, diversas criaturas juntas. Vamos criar esse monstro, a gente vai enfrentar ele também, ok? E esse aqui ainda não, mas olha só que legal. Bem Cthulhu, né? Muito legal. As criaturas ficam para as próximas operações. A operação, então, que a gente está fazendo hoje, que é a Typhon's Children, ok? Nós fizemos o setup de acordo com esse setup, esse mapa aqui, tá? Quando a gente fala no setup,
Na verdade, sempre tem uma coisa que a gente tem que levar em mente, que é o seguinte, ó, Require Hero Role, ou seja, essa missão, e algum especialista específico que tem que estar para que essa missão seja possível de ser completada, nessa primeira missão, não. A gente pode escolher qualquer herói. Porque o jogo vem com 4 tipos diferentes de heróis, tá? Nós temos aqui o Frank Tupac Eaton, que é um marksman, que é a longa distância, um atirador, ok? Nós temos não, primeiro eu vou botar para trás aqui te mostrar os outros. Temos o Dom Sonny Himmel, que ele é um demolition, é um especialista em explosivos, tá? Temos o Shadow Rat Decatur, o nome dele é interessante, ele usa uma máscara, tá vendo? Especialista em combate mano a mano, close combat, ok? E nós temos ainda outros 2 personagens, que na verdade tem eles utilizam o mesmo deck, você escolhe um ou outro, que são os líderes. Ou a gente vai com a Maxine ou com o Abe, tá? Os 2 são iguais, as mesmas habilidades, tá? Apenas, já vem com as 2 miniaturas, inclusive, para você escolher, se você quiser ir com o menino ou ir com a menina, você pode escolher, mas os 2 têm as mesmas habilidades, tá? E quando você escolhe os personagens que você vai lutar, nós hoje vamos jogar apenas com esses 2, tá? Com o Close Combat e o Atirador, tá? Cada um desses personagens, desses 4 papéis, vem com um deck específico. Aqui no caso do Close Combat, nós temos aqui, olha só, o do Atirador e temos lá da caixa os outros, tá? E esses decks nos mostram ataques e reações táticas específicas daquele personagem, ok? Esse aqui, por exemplo, ele é um especialista em combate corpo a corpo, então ele tem excelentes ataques corpo a corpo. Vou mostrar para vocês como que funciona daqui a pouco. E algumas outras reações também que poderão ajudar a enfrentarmos os monstros ou dar suporte aos adversários. O Demolition Man é o cara que mais dá suporte do que os outros em algumas missões, então ele é estritamente essencial, tá? Mas nessa primeira missão não temos nenhum pré-requisito. Cada jogador então recebe o seu deck inicial, embaralha bem, ok? Embaralha bem esse deck inicial. E cada jogador recebe também, aqui vou mostrar nessa câmera aqui mais fácil, recebe também um deck de foco. O que é isso? São habilidades, poderes especiais para alguma missão específica. Inclusive fala que você tem que ter um poder específico, tá? Mas nessa primeira nós podemos escolher apenas um foco desses aqui, tá? Então, no Close Combat, por exemplo, vamos escolher um desses poderes. Por exemplo, temos aqui, ó, a qualquer ataque de monstro, eu posso fazer um ataque de reação contra aquele monstro. Interessante, esse aqui é um bom poder para o Close Combat. Se você não se mover nesse turno, você pode fazer 2 ações, porque normalmente no turno você só pode fazer uma ação. Se você não se mover, você pode fazer 2 ações, de repente 2 ataques, também é bem interessante. Quando um monstro ataca você, no mano a mano, ou a tiro, tá? Você pode rerolar o dano, interessante, né? E por aí vai outros poderes. Vamos escolher, eu acho que eu vou escolher, na verdade, este aqui. Não, eu gostei daquele. Cadê? Não. Gostei desse aqui, ó. Como uma ação, tá? Eu posso aumentar minha velocidade em 2 por este turno. Se eu fizer isso, eu não posso levar o especialista comigo. Ou seja, sai correndo para resolver algum problema. Não, vamos ficar todo mundo junto nesse jogo, é melhor, né? Eu gostei desse aqui, então. Vamos ficar com essa aqui, ok? Second Wind. Se eu não me mover, eu posso fazer 2 ações. Esse vai ser, então, o poder, o foco especial do nosso Rats. Vou estar na frente dele. Isso aqui, então, retorna para a caixa. E do Marshall, o nome dele é Frank. Do Frank, vamos escolher aqui qual que seria, então. Peraí, Marshall. Temos alguns aqui também para a gente escolher. Eu tenho aqui, ó, se eu não me mover nesse turno, eu posso aumentar a força do meu ataque por 1. Quando eu fizer um ataque à distância, usando balas, né, eu posso distribuir o dano total
Entre os monstros, é essa aqui eu quero, ok? Rapid Fire. Vocês vão entender por que nesta missão. Vamos ficar com essa aqui, devolver o resto para a caixa. Tá? Então o nosso Marksman tem aqui a habilidade de escolher aonde ele quer acertar. Tá? Cada um desses personagens, então, eu vou botar aqui na minha frente. O macho vem para cá e o outro Close Combat vem para cá. Estou colocando aqui, se vocês quiserem ver, tá vendo? Olha, não, eu inverti, na verdade. Esse aqui não é. Esse aqui é o Close Combat com o seu deck e o seu foco. E aqui eu vou colocar Marshall com o seu deck e o seu foco. Ok? Bom, depois disso feito, a gente vai mostrar aqui os monstros para vocês, tá? As missões. Quais são os objetivos dessa missão? A gente vai ter que resolver esses dois objetivos aqui, ok? Ou seja, primeiro a gente vai ter que adquirir amostras, tá? Ou seja, a gente tem que estudar essas criaturas. O laboratório nos pediu 3 amostras de monstros para análise, tá? Só que para conseguirmos essas amostras, a gente não pode simplesmente explodir os monstros. Eles têm que estar inteiros, tá? Quase que intactos. Então, quando a gente for atacar um monstro, a gente não pode dar um overkill no monstro. Tá? Um monstro, por exemplo, com 3, que morre com 3 de vida, a gente vai ter que dar no máximo 4, um ponto a mais do que necessário, no máximo, para que ele não seja destruído e o laboratório possa utilizar como amostra. Temos que recolher 3 dessas amostras, ok? E o Henry, vou mostrar para vocês ali, que é o especialista, tem que estar com a gente. E o outro objetivo é que nós temos que alcançar o rio. Nessa missão, nós começamos aqui, atravessamos toda essa mata, essa selva, e saímos lá em cima. Lá em cima é o rio. Só que para chegarmos lá, a gente tem que reparar a balsa, tá? Que está sem motor e sem gasolina. Precisamos achar o motor, tá? Consertado e gasolina. Bom, isso a gente vai fazer nesses pontos aqui. O tabuleiro tem 12, sempre os cenários têm 12 spawn points aqui, tá? Numerados de 1 a 12, que é o 10, em cima dessa marquinha aqui. E então a gente monta um baralho de reconhecimento dessas fases. Aqui dentro, tá? A instrução nos pediu para colocar então esses objetivos do motor e a gasolina. Estão aqui dentro, em algum lugar deste deck. Tem 12 cartas, ou seja, exatamente uma carta para cada área dessa de reconhecimento que nós temos que fazer. A gente vai baralhar isso aqui muito bem antes de começar. E aqui nós temos a linha de ameaça. Tá? A cada round a ameaça vai subindo e quando chegar nesse twist point aqui, alguma coisa acontece na história que vai normalmente dificultar muito a nossa aventura. O jogo vai ter no máximo 4 twists, ok? Que a gente vai ter que enfrentar à medida que for avançando. Ou seja, não é uma corrida, temos que fazer isso rapidamente para que a aventura não fique muito, muito difícil. Ou seja, quase que impossível. Esses são os monstros que a gente vai enfrentar. Nós vamos enfrentar aqui a Corpse Animal, que é aquela bolinha que a gente falei. Tá? Eu vou mostrar os status deles aqui. Esse aqui é o ataque dele, com a resistência. Ele tem 2 de vida. Precisamos dar 2 de dano nele para matar cada um desses. Tá? Mas ele tem uma resistência extra a ataque na mão, que ele é casca grossa. Tá? Então, para matar a mão, eu tenho que dar além dos 2 mais 1 de dano. E no tiro também, que ele é caixa grossa, tem que dar além dos 2 mais 1. Se for uma bomba, não tem problema, ele explode mesmo, tá? Ele anda 2 de distância quando se for se mover. E ele tem um ataque aqui especial, que ele ataca com essa língua dele, tá vendo a distância? E ele rola 2 dados para isso, ok? Mas tem que estar no mesmo range. Que se ele for ativado o poder especial, que eu vou mostrar para vocês também como funciona, com dado especial, ele ainda pode atacar mais uma área de distância. O range dele aumenta em mais 1, ok? E ele tem uma habilidade que ele tem uma decomposição explosiva. Se você matá-los, se ele for morto, né, com bombas ou com balas, tá? Todos os heróis que estiveram no mesmo local, na mesma área do que ele, isso aqui é uma área, ok? Os bichos explodem, tá? E causa 1 de dano indefensável, ok? Em cada um dos heróis. Então tem que explodir ele ou sair na mão ou explodir à distância, ok? Porque ele explode machucando todo mundo. Esse monstro é este carinha aqui, tá? Este carinha aqui simpático, cheio de bichos. Ele é feito, tá, de vários animais da floresta. Interessante, né? E a outra criatura que a gente vai enfrentar é um Corrupt Human.
ou seja, um humano feito de vários cadáveres, que vocês viram ali, que tem 6 pontos de vida. Resistente na mão, mais 2 extras, então 8 pontos se for matar na mão, 8 pontos se for matar no tiro, 7 pontos se for matar esse cara aqui na bomba. Ele anda apenas 1, ele ataca com 2, a 1 de distância, ele tem essas pernas compridas, ele pode atacar à distância, tá? E se sair o poder especial, ele dá mais 1 de dano extra, além do dano que causou. E ele tem aqui um Blast of Contagion, que é o seguinte, se atacar, it attacks affect all heroes in target location, ou seja, ele é que nem uma bomba, ele não ataca um só, ele ataca todo mundo que estiver numa área ao mesmo tempo. Impressionante, né? E esse bichinho aqui simpático, nosso amigo simpático aqui, tá? Vou mostrar pra vocês no foco direito, poxa. Ok. Essas criaturas, elas não começam agora, tá? Todas elas no tabuleiro. Apenas os bichos, tá? Os animais corruptados, ou sei lá, deformados, né? Para isso, então, a gente vai rolar este dadinho aqui, ok? E vamos ver aonde que esses monstros vão começar a partida, esses spawn points que a gente colocou no tabuleiro, tá? Então, o primeiro vai ser aqui no 5, vamos colocar um no 5, que está no 5... Opa, sai daqui, monstrão, não vai entrar agora não. O 5, cadê ele? Tá bem aqui, ok? Vamos colocar o segundo aqui no 12, o 12 está lá em cima, ótimo, melhor pra gente, tá bem distante. Opa, pronto. E o outro está no 9, 9 está aqui. E o último desses monstros aparece no 11, óbvio, logo aqui do nosso lado, vou mostrar para vocês aqui, ó, logo aqui do nosso lado, o número 11, tá? Bom, quando a gente já está pronto para começar, na verdade, tá? Deixa eu falar só então aqui dos especialistas. Nós estamos carregando, nós somos só nós dois aqui, tá vendo? Nós temos aqui o Marshman com seu rifle e temos aqui o nosso Rat, que é o especialista corpo a corpo, tá? E temos aqui 2 especialistas com a gente. Nós temos o Henry e o Patrick. Cada um deles tem habilidade especial, ok? O Henry, que ele é professor, tá? Ele é especialista aí no culto e tal, tá? Ele vai nos ajudar a atacar os monstros. Se nós tivermos até 1 de distância desse especialista, nós poderemos rerolar um dos nossos dados de ataque. Interessante, né? E o Henry também é aquele cara que tem que estar com a gente para recolher aqueles samples, aquelas amostras que a gente precisa, tá? Então o Henry tem que estar com a gente, é esse cara aqui, com a mão aqui, tá? E o Patrick, esse outro carinha aqui, esse outro especialista, tá? É Patrick Wolinski. Ele vai nos ajudar a explorar a área, ou seja, ele, se tiver até 1 de distância, a gente poderá então fazer uma ação extra de busca grátis, tá? Ele vai nos ajudar então a pesquisar, a explorar, a reconhecer esta área toda que a gente precisa para conseguir achar a gasolina e o motor, né? Então eles vão ajudar a gente. Especialistas, eles nunca sofrem dano, tá? Mas eles têm que sempre ser escoltados por aí. Se nós morrermos, o especialista então fica em pânico e a nossa ameaça lá aumenta rapidamente, ok? O jogo fica cada vez mais completo. Aquele monstro vai entrar daqui a pouco, se uma dessas recon aqui mandar que ele entre, ok? Por enquanto vamos enfrentar apenas esses monstros aqui. No início da partida do jogo, tem aqui um play aid, aqui na verdade um sequence of play muito prático, tá? Que a gente começa sempre com uma fase tática e depois jogar, né, Player Tactic Response e tal. E depois compra cartas. Na verdade, essas 2 primeiras fases a gente não faz no primeiro round, ok? A gente faz apenas no segundo round. E vou mostrar para vocês como funciona a partir do segundo round. Agora a gente vai direto aqui para comprar cartas de ação e depois cada herói vai ter uma Hero Phase, onde ele vai poder atacar os monstros, fazer procuras em spawn points ou qualquer ação, tá, do seu poder específico e se mover, tá? Bom, vou mostrar então aqui como funciona, como tentar comprar as cartas. Então, o first player tem esse marcadorzinho aqui, tá? O first player eu vou colocar para o nosso
corpo a corpo, ok? Rat. Rat vai ser o nosso first player para esse turno. Então eu venho aqui no baralho dele. Vou embaralhar direitinho, ok? E agora eu vou comprar 1, 2, 3, 4, 5 cartas, tá? É o que ele vai ter para este turno. E o Marshall, né, que é o Frank, vai fazer a mesma coisa. Vamos embaralhar o baralho do Frank. Eu não mostrei para vocês que é o seguinte, tá? Esse deck aqui é o deck básico, ok? Deck inicial. Em algumas missões, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui que eu não mostrei. Em algumas missões, nós temos aqui, por exemplo, olha só, cartas especiais. Esse aqui, ó, o baralho do Marshall, ele pode crescer. Você pode evoluir o seu personagem, ok? Então ele vai ganhando poderes extras, que são os poderes mais fortes, que tem aqui uma estrelinha que você vai conquistando em algumas aventuras. Tá? E no setup inicial, às vezes diz que você pode escolher uma carta dessas aqui e tal. Tá bom? Então a gente está na primeira aventura, não temos nenhum desses poderes extras. Somos apenas um pequeno atirador sem nenhum poder extra, tá? No mercado. Então a gente vai comprar aqui 5 cartas, 1, 2, 3, 4, 5 cartas, botar o deck dele aqui, tá? E vamos dar uma olhada, mesmo iniciando o segundo jogador, a gente tem que dar uma olhada no deck de todos os jogadores. Deixa eu mostrar por quê. Como que funcionam as cartas, tá? Nós temos basicamente 2 tipos de carta. Nós temos as cartas sempre divididas em 2 áreas. A área aqui de cima de ataque e aqui a área de reação. Ou a área aqui de cima de ataque e aqui a área de reação tática. A reação tática, a resposta tática, só pode ser executada antes de cada turno, tá? Antes de você começar um turno, menos no primeiro turno, um dos jogadores vai poder escolher, apenas um dos jogadores vai poder escolher uma reação tática para o time inteiro, tá? E aí vão executar aquela ação tática. E essas outras aqui, essas respostas, elas podem ser executadas no turno de qualquer outro jogador, a qualquer momento, contanto que essa situação aqui aconteça. Por exemplo, neste caso aqui, para executar esta reação, esse jogador, o Frank, ele tem que dar até 2 espaços de distância de um monstro para poder usar esse efeito aqui no monstro, ok? Eu tenho outro aqui que fala, por exemplo, de aliados. Não, eu só tenho mas alguns também os aliados têm que estar próximos para que eu possa dar suporte para eles. E aqui em cima, da parte de cima da carta, são os ataques. Aqui é o range, a distância, eu posso atacar de 0 a 1 de distância e eu rolo 4 dados de ataque à distância. Os dados de ataque são esses dados aqui, com vários lados, e quando eu atacar com uma arma à distância, eu procuro por símbolos de bala. Se eu tirar essa face, por exemplo, eu causei 2 pontos de dano no monstro. Você vai ver como isso funciona, tá? E essas cartas podem ser combinadas para maximizar este dano. Por exemplo, eu poderia utilizar essas 2 cartas aqui de ataque. Em vez de rolar 3, rolaria então 6 dados de ataque. Mas eu tenho apenas 5 cartas na minha mão, no máximo 5 cartas na minha mão por round. E caso o monstro me ataque, cada dano que eu receber eu tenho que descartar uma carta. Ok? Se eu descartar todas as cartas e eu receber mais dano, não tiver mais nenhuma carta para descartar, o meu boneco é nocauteado. Ele então cai no tabuleiro, ok? E nós temos esta moedinha aqui da sorte, que de sorte não tem nada, tá? Essa moedinha aqui começa virada para cá. Cada vez que um personagem for nocauteado, ela é virada. Ok? Alguns reconhecimentos, alguns poderes especiais permitem que você até retorne essa moeda para esse lado. Muito raramente isso acontece, tá? Quando a moeda está virada assim, desse lado, tá? Ou seja, alguém já foi nocauteado e um segundo nocaute acontece, um outro personagem, você mesmo levanta e cai de novo, tá? Ela não tem como ser virada novamente e o jogo termina, todos nós morremos, ok? Um personagem nocauteado, ele pode começar o seu próximo turno normalmente, ele pode simplesmente levantar, repor a sua mão de cartas e continuar novamente da onde parou. Quando todas as cartas do descarte tiverem acabado, nós retomamos aqui, ok? E embaralhamos mais uma vez, ok? Bom, vamos comprar as 5 cartas então do nosso atirador, tá? Já tinha ouvido mostrar para vocês, 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Isso aqui vem para cá. Ele volta, na verdade, para aqui. Estamos todos aqui aguardando o início da partida. Nossa moeda
está virada direitinho para cá, ok? Estamos todos prontos, então, para começarmos a nossa aventura em Fireteam Zero. Olha, galera, então, se vocês quiserem ver como que funciona o jogo, já mostrei o setup, já mostrei aqui alguns conceitos do jogo, é só clicar aqui na tela que eu aguardo vocês para começarmos a nossa partida na Chieftain's Children. Valeu, galera, até daqui a pouco. Tchau, tchau.